Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 27 de novembro. O Conselho Nacional de Justiça anuncia os vencedores do Prêmio CNJ de Qualidade 2020. 11 cortes foram premiadas na categoria Diamante, a mais alta da premiação. Anúncio foi feito durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Tribunais definem as 12 metas da Justiça brasileira para 2021. Supremo fecha parceria com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para compartilhar sistema que otimiza trâmite de recursos especiais e extraordinários. E os últimos preparativos da Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições municipais. O Conselho Nacional de Justiça divulgou os vencedores do Prêmio CNJ de Qualidade. 11 cortes foram premiadas na categoria Diamante. O resultado, anunciado hoje durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário, você confere agora. O Prêmio CNJ de Qualidade, entregue pelo Conselho Nacional de Justiça a tribunais brasileiros, tem como objetivo reconhecer a busca pela excelência na gestão e no planejamento de atividades. Os critérios para a obtenção do prêmio foram vinculados a 4 eixos: governança, que engloba práticas de controle e planejamento dos tribunais; produtividade, visando o cumprimento das metas nacionais; celeridade processual, redução de acervo e o incentivo à conciliação; transparência, que inclui o atendimento ao cidadão e disponibilização de informações públicas como mecanismos de transparência ativa; dados e tecnologia, que engloba aspectos relacionados à capacidade do tribunal na gestão de dados e na implementação de soluções tecnológicas para a adequada prestação jurisdicional. 11 cortes foram premiadas na categoria Diamante, a mais alta da premiação: o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais de Justiça de Roraima, do Distrito Federal e de Rondônia, os Tribunais Regionais do Trabalho da 12ª Região, da 15ª Região, da 18ª Região, os Tribunais Regionais Eleitorais de Pernambuco, do Mato Grosso do Sul e do Paraná, e o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Além desses, outros 22 tribunais foram premiados na categoria Ouro e 28 na Prata. O presidente da comissão avaliadora do CNJ, que conduziu o evento, parabenizou as equipes técnicas dos tribunais pelo empenho. A despeito de toda essa pandemia, o Poder Judiciário brasileiro demonstrou uma capacidade de ação, uma capacidade de reação exemplar. É com imensa alegria que recebo o Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante, uma conquista do Tribunal Superior do Trabalho, representativa para toda a Justiça do Trabalho, às vésperas de completar seus 80 anos de existência. A nossa administração tem como foco principal o contínuo e necessário desenvolvimento no campo da TI, no sentido de levar o TJDF a um status de tribunal digital, em perfeito alinhamento com os propósitos da administração atual do CNJ. Estar à frente de um tribunal de grande porte como a 15ª Região, em um ano de enfrentamento de crise sanitária sem precedentes causada pelo coronavírus, tem sido um desafio, uma responsabilidade imensurável. Este prêmio representa um reconhecimento pelo elevado esforço desenvolvido pelos nossos tribunais. Estamos muito orgulhosos e felizes com o reconhecimento do CNJ, a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, por esta premiação. No encerramento, o diretor do CNJ ressaltou o papel da alta administração dos tribunais no desempenho de cada instituição. Parabenizo mais uma vez todos os premiados nas diferentes categorias e que continuem a fazer os tribunais crescerem na boa prestação dos serviços para a cidadania, especialmente nessa nossa época triste e desafiadora. A lista completa dos vencedores do Prêmio CNJ de Qualidade pode ser conferida no site cnj.jus.br. Os presidentes dos 91 tribunais brasileiros definiram as metas nacionais e específicas que vão pautar a atuação da Justiça em 2021. O anúncio ocorreu no fim do 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário.
As 12 metas nacionais foram aprovadas pelos tribunais do país. Elas foram apresentadas pela Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. As metas são julgar mais processos do que os distribuídos, julgar os processos mais antigos, estimular a conciliação, priorizar o julgamento de crimes contra a administração pública, de improbidade administrativa e ilícitos eleitorais, reduzir a taxa de congestionamento de processos nos tribunais, priorizar a análise de ações coletivas e também priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. Também é meta do Judiciário priorizar o julgamento dos processos de feminicídio e violência contra as mulheres, integrar a Agenda 2030 das Nações Unidas ao Poder Judiciário, promover a saúde de magistrados e servidores, aumentar a tramitação dos processos de forma eletrônica e impulsionar os processos de ações ambientais. Em sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que membros do Ministério Público Federal podem assumir cargos de confiança na administração do Ministério. Por unanimidade, os ministros do STF mantiveram a constitucionalidade do dispositivo da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Federal, que permite a participação de procuradores e promotores a assumir funções em setores do MP, como em Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, além de entidades de representação de classe e cargos de confiança na administração. A relatora, ministra Rosa Weber, entendeu que a Constituição é clara ao vedar aos membros do Ministério Público, ainda que em disponibilidade, o exercício de outra função pública que não a de magistério, mas não proíbe que procuradores assumam cargos de confiança no órgão. A ação foi apresentada pelo Partido Social Liberal, que pediu a inconstitucionalidade de parte da lei, que permite servidores admitidos antes da Constituição de 88, sem ter aderido ao regime jurídico, que vigorava até 1993, de assumir outras funções. A ministra Rosa Weber afirmou que a jurisprudência do STF permite que os membros do Ministério Público podem sim assumir outros cargos equivalentes ou superiores na administração direta e indireta, desde que compatíveis com sua finalidade, sem restringir o prazo para opção do regime jurídico. O Supremo Tribunal Federal firmou hoje uma parceria com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, para compartilhar um sistema que torna mais eficiente a tramitação de recursos especiais e extraordinários. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em visita ao TRF nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, assinou convênio para compartilhar uma nova tecnologia que deve tornar mais rápido o andamento dessas ações. Participaram do encontro o secretário-geral do STF, Pedro Felipe de Oliveira, e o diretor-geral do Supremo, Edmundo Veras dos Santos. O presidente do TRF3, desembargador Mairan Maia, afirmou que a parceria é mais um passo no processo judicial eletrônico. O tribunal se sente muito orgulhoso em ter sido destacado para implementar esse módulo que agora pretende facilitar a interposição dos recursos especiais e extraordinários e agilizá-los, tanto no que diga respeito às decisões de admissibilidade como para remessa aos tribunais superiores. O sistema usa filtros para ajudar os servidores da área responsável pelo recebimento e análise dos recursos a identificar se existem erros no processo ou se os casos se enquadram em temas de repercussão geral. Segundo o levantamento no Supremo, em mais de 99% dos recursos analisados, as decisões da instância de origem são mantidas, o que significa uma repetição de trabalho. A iniciativa, batizada de Módulo de Jurisdição Extraordinária, é pioneira e tem como objetivo alcançar os demais tribunais do país para uniformizar os dados gerados e reduzir o tempo de tramitação dos processos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região vai ser um projeto piloto, uma instância piloto da implantação do MJE, o que vai permitir com que nós validemos as ferramentas tecnológicas, troquemos experiências e unamos esforços realmente para trazer inovação, tecnologia, inteligência artificial e dinamização do sistema de precedentes para todo o Brasil. E a seguir, os preparativos da Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições municipais. Em instantes.
Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos, pois além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. Faltam 2 dias para o segundo turno e o ritmo de trabalho da Justiça Eleitoral não diminuiu. Tudo para garantir que os eleitores dos 57 municípios em que há segundo turno possam sair de casa para votar sem preocupações no próximo domingo. No país, são 38 milhões de eleitores aptos a votar e boa parte deles está na cidade de São Paulo, que possui mais de 8 milhões e 900 mil eleitores. Além da capital, outras 15 cidades paulistas participam do segundo turno, com bem menos municípios envolvidos que, no dia 15, o Tribunal Regional Eleitoral acredita que será um pleito tranquilo. E certamente que teremos um segundo turno, que é um processo eleitoral mais tranquilo, né? Teremos uma redução aí de 645 para 16 municípios, fora as eleições proporcionais, né, que também geram bastante trabalho, que agora estão encerradas, então é só para cargos majoritários. No estado do Rio de Janeiro, tem disputa do segundo turno em 5 municípios. Só na capital carioca são quase 5 milhões de eleitores. O TRE trabalha para que o eleitorado mantenha todos os cuidados sanitários. Todas as orientações, elas são importantíssimas que se mantenham, as recomendações que se mantenham para o segundo turno, né? O uso de máscara, levar a sua própria caneta, higienizar as mãos antes e depois de entrar na cabine para votação. Eu observei que algumas pessoas não estavam fazendo isso e, principalmente, manter o distanciamento social. As pessoas não podem se descuidar, a pandemia ainda está aqui no meio de nós, né? Então, esse cuidado pessoal, esse cuidado que cada um deve ter com relação a si próprio, em respeito aos demais, ele tem que ser mantido no segundo turno. No estado de Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais do país, não há segundo turno na capital, mas tem votação nas cidades de Contagem, Uberaba, Governador Valadares e Juiz de Fora. O segundo turno ele é sempre um pouco mais tranquilo, principalmente que nós estamos trabalhando em Minas com 300 e tantas zonas eleitorais. Nós estamos falando de 850 municípios e agora no segundo turno com 4 municípios, quer dizer, então, em torno de 1.277.000 eleitores, perto do tamanho de Minas Gerais, o segundo turno ele é tranquilo, quer dizer, então, a repetir todo o trabalho que as zonas eleitorais têm para fazer carga de urna, distribuição. A maioria desse trabalho já está feito, né? Seria agora só fazer a preparação dessas urnas e voltar aos locais que já estão preparados, já estão os EPIs, que alguns foram utilizados no primeiro e no segundo turno, outros nós estamos distribuindo mais alguns materiais agora para o segundo turno, e as urnas eletrônicas que vão ser preparadas agora esse final de semana, vão ser carregadas agora esse final de semana com os candidatos ao segundo turno. Se você planeja justificar o voto no segundo turno das eleições municipais, mas ainda não instalou o e-título no celular, não deixe para fazer isso no domingo, no dia da votação. O repórter João Fagundes explica para a gente. O alerta da Justiça Eleitoral para baixar o e-título o quanto antes é para evitar a sobrecarga do aplicativo no domingo. Só quem já tiver baixado e instalado o aplicativo no celular até às 23h59 do sábado vai poder utilizar todas as funcionalidades dele no domingo, dia do segundo turno das eleições, em 57 cidades. Isso vai permitir um maior volume de usuários acessando o e-título ao mesmo tempo e diminuir o risco de sobrecarga ou travamento do sistema. No primeiro turno das eleições, mais de 2 milhões de eleitores utilizaram o e-título para justificar a ausência às urnas. A Justiça Eleitoral também alerta que se você não votou no primeiro turno, você pode e deve sim votar no segundo turno se ele ocorrer no seu município. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota esclarecendo que é falsa a informação que circula em redes sociais sobre a totalização dos votos ser feita por um serviço de nuvem e não um computador físico.
A verdade é que a totalização, ou seja, a soma dos votos enviados por todo o país, é feita em computadores. Aliás, supercomputadores. Esse apelido se deve por causa do tamanho dos equipamentos. Eles ficam na sala cofre do TSE, protegidos contra ações da natureza e ações humanas. A empresa contratada oferece os softwares de banco de dados e presta serviços de suporte e atualização dos produtos. Mas quem controla o equipamento é a equipe do tribunal. O TSE e os 27 tribunais regionais eleitorais utilizam esse sistema de banco de dados há mais de 10 anos e os serviços foram contratados em todas as eleições que utilizaram o sistema de votação eletrônica desde 1996. O TSE também publicou nota desmentindo que empresas de comunicação receberam o resultado do primeiro turno das eleições municipais antes da apuração ser concluída e divulgada para a população em geral. O tribunal reforça que essa informação que circula na internet é falsa. De acordo com o TSE, os dados repassados aos jornalistas são os mesmos publicados no site de resultados, acessados por qualquer cidadão somente depois da soma dos votos em cada município. O tribunal ainda esclarece que antes da totalização dos votos, a única forma de acessar resultados é por meio dos boletins de urna que são impressos em cada sessão eleitoral. E sobre o boletim de urna, reportagem de Henrique Amaral mostra mais sobre esse importante instrumento para garantir a segurança, a transparência e a eficiência do processo eleitoral. Boletim de urna. Sabe o que é? Pois então preste atenção. Assim que a urna eletrônica é encerrada, ela emite o boletim de urna, que a partir de agora eu também vou chamar de BU. O BU traz várias informações registradas na urna eletrônica. Total de votos por partido, total de votos por candidato, número de votos nulos e em branco, total de comparecimento em voto, identificação da sessão e da zona eleitoral, hora de encerramento da votação e o código interno da urna eletrônica. E ele ainda emite uma sequência de caracteres para validação do boletim. A urna imprime pelo menos 5 cópias do BU. Uma é colada na porta da sessão. As outras podem ser distribuídas entre os fiscais de partidos e outras pessoas. Uma versão virtual do boletim de urna é gravada em uma mídia criptografada para ser usada na apuração dos resultados. O boletim é uma forma de auditar a votação eletrônica. Sabe por quê? Porque é só você conferir se a cópia colada na porta da sessão eleitoral tem as mesmas informações da versão virtual disponibilizada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para facilitar essa auditoria, a Justiça Eleitoral ainda tem o aplicativo Boletim na Mão. Apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code do BU colado na porta da sessão eleitoral, você pode compartilhar ele com quem quiser. Boletim de urna. Muito mais praticidade e segurança para a votação. Muita gente se pergunta sobre aqueles candidatos que estão sob júdice, ou seja, que ainda estão em julgamento, sem decisão definitiva pela Justiça Eleitoral. Se o registro deles for indeferido, o que ocorre? É o que vamos ver na quarta e última reportagem da série Cálculos Eleitorais. O mais importante é a situação do candidato no dia da eleição. Nessa data, o concorrente que estiver com o registro indeferido terá os votos anulados, ou seja, eles não serão computados nem para o candidato e nem para o partido. Mas pode acontecer que esses votos estão anulados no dia da eleição e depois a Justiça Eleitoral, o TRE ou o TSE, julgando esse registro, fale que o registro é válido, então esse registro vai ser convalidado. Então, aí esses votos vão ser convalidados e poderão ser computados tanto para o candidato quanto para o partido. Se os votos permanecerem anulados, não vai contar para ninguém, nem para o candidato, nem para o partido. Um outro caso é o de um candidato que, no dia da eleição, está com o registro deferido. Os votos dele serão registrados normalmente. Porém, se numa instância superior, que é o TSE, por exemplo, que é a última instância que julga o registro, chegar lá e falar assim, não, o registro desse candidato tem que ser indeferido, ele está inelegível, por exemplo. Então, esses votos vão ser anulados para o candidato. Porém, nesse caso, como na data da eleição o registro estava válido, esses votos serão contados para o partido.
Uma outra situação é a de um candidato que foi eleito e já assumiu o cargo. Se ele for condenado por algum crime ou ilícito eleitoral, e nesse caso perder o diploma, os votos dele serão anulados e não vão ser destinados ao partido. Será necessária uma retotalização dos votos. Com essa nova contagem, outro vereador que estiver na posição de suplente poderá assumir o cargo. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça nega recurso e empresário Joesley Batista vai ter de indenizar o ex-presidente Michel Temer em R$300 mil. Logo depois do intervalo. A Constituição Federal é a lei maior do Brasil, tanto que os seus dispositivos emanam para todo o ordenamento jurídico. Ela é tão importante que as pessoas deveriam conhecê-la melhor. Por isso eu defendo que ela seja ensinada nas escolas, para as crianças e para os adolescentes. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações sobre cumprimento de liminar que restringiu operações policiais no Rio de Janeiro. Na decisão, referendada em agosto, o Supremo determinou a suspensão das ações policiais em comunidades enquanto durar a pandemia da Covid-19 e restringiu as operações aos casos excepcionais, que devem ser informados e acompanhados pelo Ministério Público do Estado. Entre outros pontos, o governo estadual terá 5 dias para informar sobre razões de eventual descumprimento e o Ministério Público deverá informar sobre investigações das mortes ocorridas nas operações. O empresário Joesley Batista vai ter de pagar R$300 mil ao ex-presidente Michel Temer por danos morais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a terceira turma do STJ manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que fixou em R$300 mil a indenização que deverá ser paga pelo empresário Joesley Batista ao ex-presidente Michel Temer. O ex-presidente alegou que, em entrevista à revista Época, o empresário fez afirmações que atingiram a honra e prejudicaram a reputação política dele. Inicialmente, o pedido foi julgado improcedente por considerar que os fatos narrados na entrevista seriam, em geral, os mesmos afirmados por Joesley no acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público. Porém, o Tribunal de Justiça do DF entendeu que a entrevista foi concedida com o objetivo de macular a honra e a reputação do ex-presidente. Ao analisar o recurso de Joesley Batista no STJ, o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, mencionou o julgado recente da terceira turma, em que eventual conflito entre o direito à honra e a liberdade de informação não pode ser solucionado pela negação absoluta de nenhum desses dois valores, cabendo ao legislador e ao juiz buscar o ponto de equilíbrio onde ambos os princípios possam conviver e que, uma vez cruzado esse limite, ficam caracterizados danos morais passíveis de reparação por infração aos direitos da personalidade. Ao negar provimento ao recurso especial, Moura Ribeiro explicou que, considerando a repercussão nacional dos fatos narrados e a condição pessoal da vítima, que ao tempo da publicação ainda era presidente da República, esse valor não se mostra contrário aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. A pandemia do novo coronavírus provocou uma revolução tecnológica em praticamente todo o mundo. Empresas e pessoas precisaram se adaptar rapidamente à nova rotina. Anos atrás, por exemplo, a gente não imaginava que poderia fazer uma consulta médica ou uma terapia pela internet. Agora, esse tipo de atendimento vive um momento de aceleração. É o que você vai ver na última reportagem da série sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia. Você deve se perguntar: por que essa reportagem está começando com uma pessoa dentro do carro? Pois esta foi a forma que o publicitário Paulo Lima encontrou para fazer terapia sossegado nesse período de pandemia de coronavírus. Ele conversa com a psicóloga pelo celular por videochamada. De cara, ele não gostou muito da ideia, não. Eu não me senti um pouco seguro, fiquei um pouco pensativo sobre como seria, mas eu encontrei um ambiente que seria o carro, né? Que eu ainda consigo manter uma certa privacidade sobre o que eu vou falar, sem achar que ninguém pode estar escutando. Esta é a resolução do Conselho Federal de Psicologia de online durante a pandemia.
Os profissionais devem cumprir o código de ética e fazer um cadastro prévio numa plataforma do Conselho Regional. Agora vamos para dentro de um consultório, só que de uma nutricionista. Eu vou dar uma olhada no seu percentual de gordura. Depois da pandemia, a videochamada se tornou rotina nas consultas de Rosana com os pacientes. Uma experiência ótima, que me surpreendeu de maneira positiva, porque eu estou conseguindo ter um retorno com maior frequência do meu paciente, que muitas vezes a gente tinha dificuldade de marcação de consulta por conta de carga de trabalho. Alguns pacientes também que dependem de... E além disso, ainda evita aglomeração no consultório. Mas espera aí, numa dieta para a perda de peso, como tirar as medidas do corpo da paciente? Eu envio para o paciente arquivos com orientações de como ele deve fazer essas medidas, com figuras ilustrativas. Além disso, quando eu estou atendendo algum paciente que tem alguém em casa, no mesmo momento da consulta, ele faz a medida, então eu consigo ver por vídeo se está ou não de forma correta. Agora estamos num consultório médico. A oncologista Ana Carolina Salles também conversa com uma paciente por videochamada. Explica um pouquinho mais sobre a tosse. É uma tosse mais seca ou é uma tosse que tem secreção? Mesmo à distância, nós podemos fazer uma boa anamnese, um interrogatório do paciente, fazer um diagnóstico e até determinar a conduta médica, ou seja, a prescrição médica à distância. Carla é paciente da doutora Ana Carolina. Ela diz que o atendimento remoto foi fundamental para que ela prosseguisse com o tratamento. Porque nesse momento de pandemia, você sair de casa sempre é muito complicado, né? Então você está no conforto da sua casa, você vai ter o mesmo atendimento do médico, porque ele vai estar disponível naquele horário para conversar com você, para te passar as orientações, tanto com relação a medicamentos ou exames, porque hoje qualquer clínica ou laboratório, eles aceitam esses pedidos de exame que você recebe por WhatsApp ou por e-mail. O Código de Ética Médica proíbe tratamento ou qualquer outro procedimento sem o exame direto do paciente. Em abril deste ano, o governo federal publicou uma lei que autoriza a telemedicina enquanto durar a pandemia de coronavírus. Mas o Conselho Federal de Medicina vai atualizar uma resolução para detalhar como deve ser a consulta online. A previsão é de que o texto esteja pronto até o começo de 2021. O vice-presidente do Conselho adianta alguns detalhes. Recomendando principalmente que a primeira consulta seja presencial, né? Ou caso você não possa, por uma urgência, você faz primeiro uma orientação, que você pede só exames e em seguida, 3, 4 dias mais tarde, você vê presencialmente. Então, mas tudo isso deve ser feito, toda a segurança das plataformas de consulta, das plataformas de prescrição, do prontuário médico, tudo isso tem que ser feito e tem que ser fiscalizado. A telemedicina também passou a ser usada nessa pandemia para a perícia médica do INSS. A experiência piloto começou no último dia 16 para diminuir a fila de espera. A teleperícia vale só para a concessão de auxílio-doença temporário e para funcionários de empresas que têm convênio com o INSS. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.